Vini, ontem durante a live o presidente costuma fazer todas as quintas-feiras, que ele sempre faz, né? Ele deu uma alfinetada num ex-ministro da Saúde chamado Henrique Mandetta, é isso? É isso, Paulo. O primeiro ministro da Saúde desse governo, o Henrique Mandetta, que saiu justamente por essas divergências, essas diferenças de pensamentos com relação ao isolamento social. E ontem, Paulo, o Mandetta deu uma declaração à Band News TV, uma declaração surpreendente, que ele pretende se candidatar à presidência da República em 2022. E aí, no mesmo dia, nessa live, como você falou, o presidente Jair Bolsonaro fez uma crítica ao Mandetta e disse que ele espalhava terror na população. Vamos ver. Eu lembro do Mandetta falando na reunião de ministros, vamos ter caminhões do Exército catando corpos pelas ruas. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Tá? O pico é a semana que vem, o pico é não sei quando, tá certo? Terror o tempo todo. Era um ministro que passava muito mais aí, falando aí, em especial para aquela televisão que ele gostava, né? Do que trabalhando em si. Então, o pânico foi espalhado entre a sociedade, desemprego, muito desemprego, os informais, chama de invisíveis, né? Um pouco mais de 40 milhões, e isso quase todos perderam na totalidade a sua renda. Então, sobrevivendo com R$600. Tá aí então, Paulo, a declaração do presidente Jair Bolsonaro durante a live de ontem, talvez uma resposta a essa declaração do Mandetta se lançando como candidato a 2022. Ele foi até perguntado, você pretende se lançar como deputado, como senador? Ele falou, não, pretendo me lançar como presidente da República. Assim, ele falou que pretende encontrar aí um caminho pelo centro democrático e não pelo centro fisiológico que está hoje com o presidente Jair Bolsonaro, e diz que é preciso também respeitar as individualidades, que não interessa se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara é alto, se o cara é baixo. Ele acha que hoje tem muito dessa definição e ele pretende aí resolver essas questões como candidato ou a presidente ou como vice-presidente. Muito se fala, Paulo, numa chapa aí entre dois ex-ministros do Bolsonaro, o Mandetta e Sérgio Moro. Muito bem, Joel e Adrilles, a pergunta que não quer calar. Mandetta, enquanto era ministro, agiu de acordo com a ciência ou com a política? Hein, Joel? Vamos lá. Primeiro, qualquer ministro, o trabalho dele é sempre também político. O bom ministro, o ministro que exerce com competência o seu cargo, ele tem que unir a parte técnica da sua pasta com a sabedoria política, que envolve o quê? Saber liderar e pintar uma imagem para as pessoas poderem seguir, dar um norte, um horizonte para o país caminhar. O Mandetta agiu como um bom político e técnico no início da pandemia. Ele estava trabalhando com os dados, ele tinha uma tentativa clara e bem-sucedida de comunicar aquela realidade que ele estava vendo para a população, dando os próximos passos, conversava com os secretários, conversava com o Congresso para alinhar as expectativas, para tentar coordenar. Então ele fez um trabalho técnico e político competente. O sucessor dele, eu só vou finalizar com isso, para uma boa base de comparação, é o exemplo do ministro que não é nada político, foi o Nelson Teich. Lembra do Teich? Ele durou pouco ali no ministério, mas o posicionamento dele, o conteúdo do que o Teich queria fazer no ministério, não era muito diferente do que o Mandetta queria fazer. Ambos tinham o mesmo conteúdo, digamos assim, técnico. Só que o Teich não era político. Ele era um empresário, era um médico, mas não tinha esse lado político. Ele não soube comunicar, ele não soube alinhar, ele não soube coordenar, e o Brasil ficou sentindo ali, então, que estava meio vazio. Sumiu o Ministério da Saúde depois que o Mandetta saiu. Foi curioso, né? O Mandetta, apenas sendo um ministro competente, eu não digo genial, eu não digo brilhante, apenas sendo competente, foi alçado durante aquele mês lá que ele ficou, durante a pandemia, a categoria de grande líder informal do país, porque o presidente se ausentou da responsabilidade. O Mandetta, apenas fazendo o trabalho competente, virou uma liderança que o país inteiro olhava e observava, e agora ele colhe os frutos políticos disso. Agora, a fala dele é muito mais política que qualquer outra coisa, ele está pensando em campanha e tudo o resto. Mas ali, enquanto ministro, fazia um bom trabalho, e veja só, quem que escolheu o Mandetta? Foi o Bolsonaro, tinha sido, então, uma boa indicação do presidente Bolsonaro. Ele, infelizmente, não soube manter os bons quadros. E aí, Adrilles? É a ciência política da persuasão dos trouxas que o Mandetta fez no Ministério da Saúde. Não houve nenhuma competência. O Mandetta fez duas coisas no Ministério. Falar em isolar. Como o presidente bem disse,
tocava terror na população, disse que ia ter caminhões do Exército colocando corpos nas ruas dentro da boleia do caminhão, umas coisas assim escalafobéticas, fez projeções completamente desastradas, negadas pela realidade, enfim, e agora se coloca como candidato em cima de algo que ele não fez. É só fazer um contraste. O Joel falou do Taixa, eu falo do Pazuello. Eventualmente, quando o presidente foi alijado dos seus poderes no combate à pandemia, que ele não poderia ter feito nada, embora tenha feito uma comunicação ruim, o que ele fez? Colocou o Pazuello lá e faz uma administração de uma gestão estratégica, de levar aparelhos, respiradores, EPCs para quem precisa, sanitizar regiões mais carentes, fazer campanha de conscientização em quilombolas, em regiões indígenas. É isso que cabe ao ministro da Saúde fazer, principalmente quando as políticas públicas são concentradas nas mãos dos prefeitos e governadores. O Pazuello está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Política pública foi feita pelos prefeitos e governadores. O que o Mandetta fez foi discursar errado, dar projeções completamente equivocadas e falar em cima desse mito quase que religioso que é o isolacionismo sem método, sem previsão, sem nada. Fica em casa, fica em casa, fica em casa e fazer campanha política para ser presidente em 2022. Talvez o pico dele chegue lá em outubro de 22, quando ele pode ser um bom candidato a vereador em Campo Grande, que eu acho que é a única coisa que ele consegue.